Sabemos há quase meio século que, de acordo com 200 dos maiores especialistas em doenças cardiovasculares dos Estados Unidos, num relatório que representa 29 organizações médicas nacionais, incluindo a Associação Americana do Coração e o Colégio Americano de Cardiologia, que o óleo de coco é um dos agentes mais potentes para elevar o nível de colesterol no sangue. Estudos de 1955 mostram que o óleo de coco eleva o colesterol quando foi mostrado experimentalmente pela primeira vez que trocar o óleo de coco para o óleo de soja podia baixar o colesterol de uma pessoa de 200 para 150. O óleo de coco pode elevar significativamente os níveis de colesterol em horas após o consumo, um aumento significativo do colesterol no sangue dentro de horas após comer uma fatia de bolo feito com óleo de coco ou com óleo de fígado de bacalhau, mas não com o mesmo bolo feito com óleo de linhaça. O óleo de coco pode até ser pior que sebo ou a gordura da vaca, mas não tão mal como a manteiga. O último estudo de intervenção foi publicado em março de 2017, um estudo randomizado, controlado e cruzado de um mês, que analisa o impacto de 2 colheres de sopa por dia de óleo de coco virgem, que elevou o colesterol cerca de 14% em relação ao controle, consistente com os outros 7 estudos de intervenção publicados até o momento nesta revisão de 2016. Mas espere, as gorduras saturadas podem fazer o chamado colesterol bom HDL subir. Então, qual é o problema? O problema é que não parece ajudar. Ter um nível alto de HDL no sangue já não é considerado como protetor. Como? Espera aí, o HDL mais elevado é claramente associado a menor risco de doença cardíaca. E, de fato, os níveis de HDL estão entre os preditores mais consistentes e robustos de risco de doença cardiovascular. Mas veja, existem 2 tipos de fatores de risco, causal e não causal. A associação não significa causalidade, o que significa que só porque 2 coisas estão bem ligadas, não significa que uma causa a outra. Deixe-te mostrar um exemplo. Aposto que o número de cinzeiros que alguém possui é um excelente preditor do risco de câncer de pulmão. Aposto que qualquer estudo mostraria essa ligação. Mas isso não significa que, se você intervir e diminuir o número de cinzeiros, o risco de câncer de pulmão cairia, porque não são os cinzeiros que estavam causando o câncer, mas o tabagismo. Os cinzeiros eram apenas um marcador de tabagismo, um indicador do tabagismo, ao contrário de desempenhar um papel causal na doença. Então, assim como ter um grande número de tênis de corrida e calções de esporte pode prever um menor risco de ataque cardíaco, ter um HDL alto prevê um menor risco de ataque cardíaco. Mas elevar o HDL, assim como aumentar o número de calções de esporte, não afetaria necessariamente o risco da doença. Como é que se diferencia os fatores de risco causal e não causal? Você os põe à prova. A razão pela qual sabemos que o colesterol LDL é realmente ruim é porque os bebês que acabaram de nascer com LDL geneticamente baixo acabam com um baixo risco de doença cardíaca. E se você intervir e baixar ativamente o LDL das pessoas por meio de dieta ou medicamentos, o risco da doença cardíaca cai. Não é assim com o HDL. Pessoas que vivem as suas vidas inteiras com níveis altos de HDL não parecem ter menor risco de ataque cardíaco. E se você der às pessoas um medicamento que aumenta o seu HDL, isso não funciona. É por isso que costumávamos dar às pessoas doses altas de niacina para aumentar o HDL, mas está na hora de encarar os fatos. A falta de benefício em elevar o HDL compromete seriamente este conceito de que o HDL é um fator de risco causal. Em termos simples, o HDL alto pode não proteger o coração. Devemos nos concentrar em reduzir o LDL. Então, como isto especificamente se refere ao óleo de coco, o aumento do HDL é de significância clínica incerta, mas o aumento do colesterol LDL que você obtém ao comer óleo de coco
seria esperado ter um efeito adverso no risco de doença cardiovascular aterosclerótica. Mas e os MCTs, ou TCM em português, os triglicerídeos de cadeia média? Defensores do óleo de coco que lamentam que todo este óleo de coco provoca doença cardíaca tenha criado uma má imagem para suas exportações. Afirmam que os MCTs, as gorduras saturadas mais curtas encontradas no óleo de coco, não são tão ruins como as gorduras saturadas de cadeia mais longa da carne e laticínios. E o estudo que alegou mostrar taxas baixas de doença cardíaca entre os habitantes do Pacífico que comiam toneladas de cocos. Abordaremos ambos os tópicos no próximo vídeo.